nossa. Nós gostaríamos de, eu queria na minha estudo de física ter um moço, também falou, o meu orientador acha que seria bom para mim, eu primeiro fazer o mestrado, que consolidaria, depois foi o doutorado. Eu falei, parabéns, o seu orientador deve ter razões muito sólidas para isso, eu acredito nas razões dele. Mas a pergunta é a seguinte, se ele tem uma fundação privada da família dele, que banca isso em massa, nós estamos diante de uma situação dessa, uma situação... Então, as bolsas da FAPESP não tem mais dúvida, vão ser um nível de competição muito alto. E que realmente a gente acredita que é possível ainda formar um doutor, eu falei 50 meses, por tempo melhor, essa bolsa pode chegar a 48 meses. Pode chegar a 48 meses. Então, nós estamos tão longe do tempo médio que está sendo proposto. O padrão de excelência que estamos pensando, ainda mais se vier acoplado com uma bolsa de iniciação científica, e pegamos uma bolsa de mestrado. Quer dizer, é um novo momento, temos que pensar, inclusive, o padrão do mestrado. O que é o padrão de excelência do mestrado? Essa pergunta tem que ser a tem que passar a enfrentar essa questão. O que é o padrão de excelência do mestrado? Que é possível. E nós estamos, eu tenho experiência, fui o coordenador da minha pós-graduação no Instituto de Física durante quase 8 anos. E lá, uma luta contra a maré de tentar dizer, no Instituto de Física não faz sentido impor o mestrado. Isso já há 8 anos atrás, não fazia sentido. Mas é uma acomodação natural, porque, afinal de contas, é uma coisa que foi bem sucedida. Mas o fato de ser bem sucedido não quer dizer que a gente tem que ficar agarrado no mesmo paradigma de sucesso. Eu acho que nós temos que repensar, sim, temos que repensar o papel do mestrado. Nós estamos cansados de ver aquelas teses de mestrado termina e a banca diz, com um pouco mais de investimento, isso aqui é um doutorado. Essa é a frase mais frequente. Ou, por que não foi um doutorado? Eu disse, quando vejo essa frase, eu acho que é um fracasso. Porque consumiu o tempo do orientador e o tempo do aluno para fazer algo que já podia ser feito algo um nível mais ambicioso. Então, eu acho que nós temos que, quer dizer, eu não estou dando resposta, eu estou fazendo uma reflexão que eu acho que é imperiosa pelo menos. Nós temos que redefinir o mestrado mesmo, tem que redefinir, é urgente. Né? O que é um bom mestrado? Nós estamos fazendo a nossa política de maneira a estimular que o aluno possa passar do mestrado para o doutorado direto. E no fim do primeiro ano, se o aluno tem esse potencial, se o projeto tem essa envergadura, que se converta. Então pode converter no fim do primeiro ano, pode converter no fim do segundo ano. Aí é um estímulo, porque inclusive sobe o valor da bolsa, tem uma reserva técnica maior. Também a gente entende que vai ocorrer muito caso, que uma aposta agora no doutorado direto, que é uma aposta de maior risco, o orientador também pode ter um certo medo. É FAPESP deve entender. Por isso que ela definiu o valor da bolsa como o valor da bolsa igual ao da bolsa mestrado. Mas a aposta é maior, porque a gente concede a reserva técnica de 30%. E é um certo ponto do bolo que ele está tentando também controlar. Então essa reflexão tem que ser feita pelas agências, sim, mas tem que ser feita pela universidade. A universidade não pode mais escapar a esse debate, que eu acho que se torna realmente perigoso. E é claro que na universidade nós sabemos que nós temos uma certa dificuldade de gerar novos pontos de equilíbrio. É natural isso. A universidade não briga por achar novos pontos de equilíbrio rapidamente. É correto, a universidade tem que ter evoluções. Mas veja bem, nós passamos 35 anos e é imperioso refletir sobre o novo mundo da pós-graduação. Obrigado. Continua a palavra aberta. Professora Eva. Eu gostaria de perguntar à professora Sônia, que representa aqui a corredoria de pós-graduação. Eu acho que essa pergunta vale para ela, o reitor, o atual, e daqui a uma semana teremos novos corretores. É um programa geral da universidade que transcende a atual corretor. Primeiro, que a ação política, que a ação política que a corredoria de pós-graduação fez, ou ela deverá fazer na próxima gestão, para atuar em 2 pontos do governo federal. Primeiro, fazer ouvir a voz da universidade pública
USP e a Unesp, então, que formam a maior parte dos doutores do país, devemos realmente, como mostrei aqui no caso do exemplo de Ribeirão Preto, ser um centro nacional de referência de qualidade, para ter uma política ativa, agora não só da FAPESP, mas seria a FAPESP, para uma mudança dessa política de casos. Por exemplo, melhorar as bolsas, ou tornar mais econômico o Estado de São Paulo. Essa é a primeira coisa. Uma outra faceta desse mesmo problema, o ano passado os diretores da Faculdade de Medicina de Pinheiros, presente, da Unicamp, o Marcos Saad, e eu representando o meu diretor, então, o professor Michel, estivemos o diretor de protocolatura, está em Brasília, lutando perante a Comissão Nacional da Residência Médica para que mudasse os parâmetros de acesso à residência médica. A Universidade Pública Paulista, seus hospitais universitários, nós somos perdedores naquela batalha, não dessa ideia. Por quê? Por exemplo, um dos critérios da Comissão Nacional de Residência Médica afetam profundamente a montante de forma negativa os nossos alunos de graduação, ao não valorizarem a ciência básica e ao não valorizar a iniciação científica no acesso à residência médica. Então, no caso específico das faculdades de medicina, eu gostaria que nós continuássemos, agora com o apoio da Pró-Reitoria de pós-graduação, atuando em Brasília na Comissão Nacional de Residência Médica. É um assunto que aparentemente não tem nada a ver, mas tem muito a ver. O acesso à residência médica, a forma que está sendo definido, balizado por Brasília, está afetando a nossa iniciação científica, a nossa ação de ciência básica, a nossa graduação. Qual a posição política da Pró-Reitoria? Nesses 4 anos, o professor Terence esteve muito presente em Brasília, seja na Caixa do CNPq, pondo em evidência justamente esse aspecto que foi colocado. Nós, inclusive, fizemos um levantamento recente da proveniência dos alunos de pós-graduação da USP. E tivemos um resultado muito interessante. 35% vem da própria USP. 25% vem do resto do Estado de São Paulo, e 40% vem de fora do Estado de São Paulo. Quer dizer, a nossa pós-graduação serve no Brasil. E, com base nesses argumentos, o professor Terence esteve sempre presente nos fóruns nacionais, na CAPES, no CNPq. Agora, eu acho que por mais intensa que seja a gestão política dos órgãos federais, eu acho que existe um limite aí que é complicado. A pós-graduação está crescendo mais fora de São Paulo do que em São Paulo. Isso é um dado positivo, não é um dado negativo. As verbas federais não têm crescido ao altura do que tem crescido a pós-graduação. Na CAPES, eles nos informaram que para 2002 havia, na previsão orçamentária, um aumento substancial para CAPES. O CNPq, como o Pérez disse, a nossa esperança são os fundos setoriais. Eu acho que se os fundos setoriais realmente entrarem em funcionamento como está prometido, nós teremos aí um espaço maior de liberdade para reivindicar bolsas. Na CAPES, há uma previsão orçamentária para 2002 de aumento de dotação orçamentária. Agora, o crescimento econômico do país no ano de 2001 ficou muito aquém das expectativas. Do que eu senti na CAPES é um pouco de desânimo com relação a uma perspectiva de grande crescimento orçamentário. Depois, o Ministério da Educação é muito pressionado pela graduação e pelo ensino primário e secundário. A pós-graduação já pega uma fatia muito grande da verba do Ministério da Educação. Muito dificilmente a pós-graduação vai conseguir pegar mais do que pega no orçamento do Ministério da Educação. Então, eu estou dizendo isso para mostrar que a questão da gestão política junto aos órgãos federais, ela é evidente, tem que ser feita e tem sido feita. Agora, nós não podemos esperar grandes milagres. O que a CAPES nos informou foi o seguinte, que esse é outro problema. Veja, se houver realmente um aumento na dotação orçamentária para 2012 da CAPES, eles vão aumentar o número de bolsas, mas não vão mexer no valor das bolsas. Hoje, o problema do valor das bolsas
está ficando complicado. Desde 95 elas estão congeladas. Hoje não é mais possível, como era em 95, um mestrando viver por própria conta com a bolsa da CAPES, ou do CNPq. Agora, os professores das universidades federais vão ter um aumento, não será um grande aumento do salário base, certamente não será, né? Mas esse aumento será repassado para as bolsas, porque as bolsas, como vocês sabem, né, são atreladas ao salário base dos professores das federais. Vai ser um aumento pequeno. Então, nesse sentido, eu acho que a questão das bolsas, e olha, se a gente fosse olhar nas tabelas que eu projetei, o número total de bolsas que a USP teve nesses anos de 95 a 2000, e o número total de alunos, se a gente comparar uma coisa com a outra, a gente vai ver que fica entre 35% e 40% o número de bolsistas. Agora, isso não quer dizer que é só 35% a 40% dos estudantes é que tem bolsa, não é? Porque a gente conta os que tem bolsa naquele momento. Como são raros os casos dos que terminam o mestrado, o doutorado no período de vigência da bolsa, nós temos uma quantidade muito grande de alunos que tiveram bolsa num determinado momento. Nós temos uma estimativa, não temos valores exatos, mas temos uma estimativa que é algo em torno de 70%. 70% dos pós-graduandos da USP têm ou tiveram bolsa. Seria desejável que esse número fosse maior. Mas eu realmente não vejo como é que isso pode se expandir para muito mais do que isso. Senhor Pérez. Você foi um comentário. De fato, houve uma expansão. O senhor tem razão de dizer que houve um momento após a relação fora da São Paulo. O fato é que São Paulo, só a USP, forma 35% dos outros. Eu vou fazer uma regra de 3, que eu acho que é correta, a experiência mostra ser correta. Como a USP tipicamente representa 40% do Estado de São Paulo em tudo que acontece na FAPESP, eu diria que São Paulo, o Estado de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, Escola Paulista de Ensino, faculdades públicas, tudo isso deve estar gerando cerca de 60% dos doutores do país. No entanto, nós temos apenas 45% das bolsas do doutorado, que são dadas pelas agências federais. Então, ainda com esse crescimento da população do Estado, nós temos que ter parâmetros de qualidade. Tem que ter houve um crescimento, sim, para ver onde é que esses doutorados estão se dando da melhor forma possível. Porque os doutorados são bons quando são feitos por junto a grupos que estão com projetos de pesquisa financiados, laboratórios bem equipados e assim por diante. Então, essa análise que nós temos que entender tem que ser baseada nesse alto investimento. E isso é um ponto importante que eu acho que tem que ficar claro. Esse é o novo pacto nacional. Não pode prevalecer a filosofia de que São Paulo é o único estado que investe no seu sistema de ciência tecnológica. Isso não pode prevalecer. A Alemanha, agora, depois da reunificação, tem um novo pacto nacional. É um marco federal para cada marco estadual. Talvez você não possa colocar um para um ainda, mas você tem que se mandar. Você tem que ter uma política de contrapartida. O investimento que São Paulo faz não pode ser lido como substitutivo ao investimento federal. Não é para substituir, é para dar contrapartida. É assim que faz o Banco Mundial. O Banco Mundial, quando dá $1 para o Brasil, ele exige $1 para você, que é um testemunho do inteiro. Então nós temos que lutar por um novo pacto nacional. De fato, está crescendo fora do país, fora de São Paulo. Mas o que os governos estaduais estão fazendo? Aliás, eu dei uma palestra dessa outro dia, em Piracicaba, para todos os coordenadores de pós-graduação da área de ciências agrárias e veterinárias. E eu disse isso, e levantou-se um rapaz, com música bonita, fala, dizendo, pô, em São Paulo é a galinha dos ovos de ouro. Agora estou vendo, o senhor quer que São Paulo venha o gadão da pessoa. Eu achei divertido muito essa palavra, mas eu disse o seguinte, veja bem, o seu estado provavelmente está prevista uma fundação de amparo à pesquisa. Certamente está. Aliás, é Rio Grande do Sul, é Minas Gerais, Pernambuco. Em alguns estados são até governos que pretendem ser vanguarda política do país, não é verdade? Que se afirmam como vanguarda disso daqui. E eu não vejo como
comunidade científica, que é a vanguarda disso, daquilo também, tá certo? Frequentando o jornal da ciência, que discute tudo, até a crise do Irã, Iraque, da guerra, não sei o quê, mas eu não vejo a comunidade científica do seu estado e de outros estados pedindo o impeachment do governador, falando diariamente, reclamando disso. Então há um certo cinismo, quase, um certo conformismo, politicamente mais correto dizer, da comunidade científica desses estados. Então eu acho que nós temos que ir no governo federal e dizer que está acontecendo isso mesmo. Porque geralmente eu vejo aí no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco. E aí? É só São Paulo que paga São Paulo? Está errado. Isso não é aceitável. Tá? É claro que nós queremos que cresça a população, mas não podemos aceitar essas coisas que fazem. Tá? Isso é uma coisa. Obrigado, professor Pérez. Observações. Agora, o cadeiro para Alexandre. O pós-graduado, doutorado, nível doutorado. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Henrique. Bom, a maioria dos professores aí da faculdade fizeram pós-graduação na faculdade e ainda uma boa parte entrou na medicina, entrou na faculdade pelo curso de Ciências Biológicas. Né? Hoje ainda existe a opção do curso de Ciências Biológicas, mas depois você entra no curso de Medicina, tá certo? E assim, o curso de Ciências Biológicas surgiu praticamente perto de quando surgiu o curso de pós-graduação. Eu queria saber qual foi a importância do surgimento desse curso de Ciências Biológicas concomitante ao curso de pós-graduação e assim, e também do jeito que ele é feito hoje, né? O aluno tem 31 créditos de trabalho, corresponde a 930 horas dedicadas ao laboratório. Seria bastante suficiente para desenvolver qualquer trabalho de iniciação científica. Né? E se o surgimento de cursos dessa estrutura poderia contribuir para diminuir o tempo de pós-graduação, de permanência na pós-graduação, só lembrando que eu tinha bolsa para pesca e consegui terminar 4 meses antes do prazo, e eu lembro também que o professor Benedito fez o curso de pós-graduação de doutorado 2 anos e fez o curso de ciência biológica. Sim. Você lembrou muito bem. Pedro, depois você responde. Muito bem. Você lembrou dentro da história da escola, você lembrou o curso de ciência biológica. E eu tive a satisfação de ter alguns colegas, né, na época eu fazia o curso de medicina, mas entramos de 80 na medicina e mais 20 colegas entraram na ciência biológica. Os 2 primeiros anos eram comuns, né? Vários deles passaram para a medicina, alguns ficaram na ciência biológica, mas muitos que passaram para a medicina voltaram para trabalhar nas ciências básicas e hoje são vários profissionais. Esse é um caminho. Né? Esse é um caminho. Um trabalho comercial. Muito obrigado. Eu agradeço ter me desculpado de sair de forma abrupta, eu não teria nada. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de lembrar que nessa época, esses graduados que se graduaram em 69, 70, eles pegaram a expansão da universidade. Boa parte dessa minha geração, que entrou pela faculdade, pelo curso de medicina ou pela ciência biológica, hoje são docentes dessa escola. E na minha turma, da 14ª turma, tem aproximadamente quase 15 ou 16 que estão. Isso porque coincidiu o momento de expansão das vagas, coincidiu o momento do início da pós-graduação, coincidiu o momento de crescimento econômico do país e o momento de crescimento de recursos para a universidade. Entretanto, posteriormente, esse modelo mostrou a sua exaustão. E tanto assim que em 1991, 92, a escola incorporou as 20 vagas das ciências biológicas ao curso médico. Né? E você transformou o curso em ciências médicas.
com uma entrada e 2 potenciais saídas. Nós temos um estudo recente disso, mostrando que nesses 9 anos ou 8 anos de curso, somente 2 alunos concluíram esse esquema. Portanto, nós estamos revitalizando essa entrada. Eu nomeei uma comissão por propósito de vários docentes para se estudar um curso novo de graduação chamado Biotecnologia Médica, tá? Para correr paralelo a esse sistema, para gerar outros profissionais, um fim profissionalizante, mas também um fim de reforçar as disciplinas básicas da Faculdade de Medicina. Então, é complexo. Eu quero lembrar você que a opção do jovem aluno de fazer um ou outro, o mercado também influencia, certo? Onde ele vai trabalhar depois, tá? Eu tenho certeza, se nós tivéssemos uma grande expansão hoje das ciências básicas, certo? Tanto nessa escola quanto na USP, nós teríamos aluno ainda fazendo ciências biológicas. Foi um problema de mercado que também influenciou. Mas esse modelo, ele está aí, certo? Potencial no curso de ciências médicas, mas a ideia é criar um outro sistema que revitalize essa entrada. Não sei se eu respondi para você, estou à disposição para outras perguntas. Obrigado. Continua aberta a palavra. Bom, não existindo nenhum outro interlocutor, vou agradecer a presença da professora Sônia, então um especial abraço também ao professor Pereira, e ele que você representou muito bem, colocou aqui para nós a pujança da Universidade de São Paulo, a pujança do sistema de pós-graduação. É interessante que a gente tem presente isso, mas quando a gente visualiza os números, eles realmente mostram o quão a Universidade de São Paulo, como dizer, o Estado de São Paulo, participa na melhoria das condições de desenvolvimento científico e tecnológico das outras regiões do país. Acho que é importante. Nós estivemos na CAPES vários momentos, muita gente fala, São Paulo já não é mais aquilo. Não, é sim, continua sendo. Continua sendo tanto que a produção científica, a capacidade formadora de recursos humanos das outras unidades das COIMAN federais se dá graças ao poder que o federal do Rio de Janeiro, o São Paulo, o Belo Horizonte, fizeram e estão fazendo. Muito obrigado pela sua participação e esperamos ver mais vezes. Eu pediria para os senhores permanecessem. Nós temos uma parte final e homenagem e encerramento da doutora Isis, né? O Carlos irá coordenar essa parte. Bem, nessa etapa final desse dia de reflexão sobre a pós-graduação, em que nós vimos números tão impressionantes que tão bem nos mostraram como a nossa escola é importante dentro do panorama brasileiro, quantos nossos alunos estão aí distribuídos por todas as universidades do nosso Brasil. Então, diante de toda essa história que tanto foi emocionante, acho que para todos nós que assistimos desde manhã, desde a fala do professor Dalmo, do professor Meirelles, que nos relembraram, nos fizeram mesmo emocionar, lembrando as primeiras discussões para a implantação da nossa pós-graduação. E com o desenrolar do dia, acho que todos escutaram esses números impressionantes, mostrando a importância mesmo da nossa escola. E para marcar a presença de todos, nós gostaríamos de homenagear a todos, mas não sendo possível, nós escolhemos e pensamos de homenagear algumas pessoas que realmente deixaram marcas importantes. Começando, obviamente, pelo aluno, o aluno de pós-graduação. Sem ele, o sistema não existiria. E quem homenagearíamos então? Pensando, sem dúvida, em escolher para homenagear a primeira aluna que foi do departamento de genética, da área de concentração de genética, a ter a sua defesa de dissertação de mestrado concluída e defendida. Foi uma aluna que se matriculou no início, em 71, em março de 71, assim que a nossa pós-graduação foi realmente oficializada, porque como vocês viram hoje pela manhã, algumas defesas existiam antes de 71, mas ainda não faziam parte ainda do sistema oficial
substancial de pós-graduação. Então, a primeira defesa, realmente, dentro do sistema oficializado de pós-graduação da nossa faculdade, ocorreu em outubro de 72, exatamente há 29 anos atrás, por uma aluna que nós temos o máximo prazer de receber aqui hoje, que é professora adjunta do Departamento de Morfofisiologia do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado do Mato Grosso do Sul. E, para aqueles que não conhecem, a nossa primeira aluna a defender a sua dissertação de mestrado é a doutora Sônia Maria Gim, que nós gostaríamos de prestar a nossa homenagem. E se todos quiserem prestar atenção no painel, apresentaríamos aí, acho que a defesa de tese ou a festa da Sônia Maria Gim, a nossa primeira aluna a defender a dissertação de mestrado. Bom, boa tarde a todos. Realmente é uma emoção duplicada que eu estou passando hoje. Primeiro, por voltar a essa casa, onde nós começamos a nossa pós-graduação, e ficar entre essas salas onde tantas vezes nós estávamos apreensivos com o nosso próprio rendimento e onde sempre nós nos emocionamos ao voltar ao convívio dessa universidade. Eu sou tenho um temperamento migrante, eu sou do Rio de Janeiro, fiz minha graduação, minha pós-graduação aqui em Ribeirão Preto. Depois eu fui para a Universidade Federal de Goiás, onde eu trabalhei 15 anos. Em seguida eu migrei para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde eu completei mais 15 anos. E hoje eu estou lá e estou também superintendente de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. Represento o Estado nas interlocuções da Ciência e Tecnologia junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu tenho muito mais facilidade do que os senhores, pela posição de estar fora da universidade, fora do Estado de São Paulo, de compreender a importância da Universidade de São Paulo para a formação de recursos humanos para todo esse país, principalmente para aquelas regiões em que o desenvolvimento científico e tecnológico anda mais vagarosamente, como no caso da região onde eu estou, que é a região centro-oeste. Então, nós percebemos muito mais facilmente esse papel muito importante da Universidade de São Paulo. E, bem recentemente, como eu faço parte do Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, nós temos discutido exaustivamente a questão do avanço da ciência e tecnologia no país. E o grande estrangulamento que está deixando todos os gestores de ciência e tecnologia preocupados é a questão de formação de recursos humanos. Agora, com o advento dos fundos setoriais, que vão acrescer aí aos orçamentos do Ministério da Ciência e Tecnologia, orçamentos nunca antes conhecidos pelo setor, a grande preocupação é que nós não temos ainda um contingente de recursos humanos capacitados, capazes de formular projetos suficientemente bem fundamentados para ter acesso a esses recursos. E nos debates que se estabelecem no país, o último foi na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, nós sentimos que falta à Universidade de São Paulo, de uma certa maneira, uma posição mais enfática ao explicitar para o país, ao se apresentar para o país, nesses debates nacionais, como um grande centro formador de recursos humanos, porque esse é o grande estrangulamento que existe a nível do país. Só para dar um exemplo, no caso do Fundo Nacional do Petróleo, na região centro-oeste, havia recursos disponíveis, mas a região não tinha mais fôlego em termos de recursos humanos capacitados para elaborar projetos. A comunidade científica local não tinha
sabe mais como executar outros projetos. Então, realmente, a questão de formação de recursos humanos é um grande estrangulamento que o setor enfrenta frente a esse novo otimismo que se instala com o advento dos fundos setoriais em todos os setores. De minha parte, eu gostaria de agradecer à Comissão de Pós-Graduação que conseguiu me localizar em Campo Grande e que fez um esforço e investiu na minha ajuda. Eu estou muito emocionada e eu tenho uma profunda gratidão por essa casa e por todos os professores que aqui hoje eu tive a oportunidade de rever, alguns com que eu convivi mais de perto e outros que eu apenas sinalizava, nós como alunos víamos nos corredores e não tivemos uma convivência mais próxima. E eu queria estender essa minha gratidão à doutora Iris, que foi a minha orientadora no mestrado e minha orientadora também no doutorado, e quero coração assim aberto e cheio de gratidão, não só por essa casa, mas por essa instituição, principalmente pela doutora Iris, por todo esse sistema, porque tudo que eu consigo fazer dentro da área de ciência e tecnologia, que eu fiz como pesquisadora, fiz como docente e faço hoje como gestora de questões de ciência e tecnologia, eu aprendi grande parte nessa casa, a quem eu tributo uma enorme gratidão. Muito obrigada a todos. E sem dúvida, nesse binômio aluno, obviamente que a homenagem agora é para a doutora Iris Ferrari, que foi a orientadora da doutora Sônia, a quem nós também rendemos as nossas homenagens, os nossos parabéns pela ser a primeira orientadora. Bem, vocês, eu não sou tão jovem como a Sônia para ficar tão, não se emocionar tanto. Eu realmente estou muito emocionado. Eu não sabia que ela era a primeira orientadora nesse curso. Mas ao longo do dia em que eu ouvi uma porção de pessoas falar sobre pós-graduação, o passado e o futuro, eu fico pensando com toda essa experiência de pós-graduação que eu tenho desde o início, eu ponho em dúvida muita coisa que foi falada aqui. E uma das coisas que eu realmente ponho em dúvida é esse valor imenso que se está dando aos alunos de iniciação científica. Eu vejo que em muitos lugares os alunos de iniciação científica, eles não entram para aprender pesquisa como antigamente muita gente se associava aos professores para aprender realmente. Hoje, os alunos de iniciação científica, eles vão porque eles têm uma bolsa, a maioria deles. Ou se não, porque este título de ter feito iniciação científica vai abrir as portas do futuro dele, ou como um residente, ou como qualquer outro tipo de carreira que ele queira seguir. Então, eu não vejo essa divisão que está se fazendo em se fazer com que o aluno que fez iniciação científica, ele pule um mestrado para fazer o doutorado. Eu realmente não acredito nisso. Isso eu falo pelos meus 30 anos de experiência na pós-graduação. Eu realmente não tenho essa visão que muitos daqui tiveram. Não tenho essa esperança nos indivíduos, nos alunos que fazem iniciação científica da maneira como hoje está sendo feito. Eu sou assessora da FAPESP e muitos casos de alunos de iniciação científica, eu vejo um relatório deles
É um relatório que muitas vezes um aluno de doutorado não é capaz de fazer. Ora, não é possível que um aluno que ainda está cursando a sua graduação tenha condições de fazer uma pesquisa como aquela que é relatada. É evidente que aí tem a mão do orientador. Então, qual é o valor que isso tem? Como eu vou fazer um indivíduo que provavelmente não fez aquela experiência que ele relata e vai passar diretamente para o doutorado porque fez iniciação científica? Eu realmente preciso pensar. Mas como eu disse, eu sou dos primórdios da pós-graduação aqui, né? E provavelmente eu já estou muito velha para aceitar essas coisas que vêm. Eu acho que realmente nós precisamos estimular que as pessoas façam a pós-graduação e se preparem. Eu acho que isso é necessário, o preparo para o futuro. E isso tem que ser feito nas pós-graduações. Eu não vejo também que haja um estímulo muito grande para as escolas federais. Quando se fala, quando eu vejo aqui o pessoal de São Paulo, eu sou da USP, né? Então eu entendo que estejam preocupados com a pouca verba que está sendo dada para o Estado de São Paulo, das federais, da verba federal. Mas quando se vê o que é oferecido para as federais, das verbas federais, é um negócio lamentável. O pessoal que consegue fazer alguma pesquisa é realmente uma atitude heróica, porque senão não consegue fazer nada. É com egoísmo, com um sacrifício imenso que eu vejo esse pessoal realmente fazendo alguma coisa. A contribuição das escolas federais também para a formação do pessoal é grande. Ela não é maior pela falta de investimento. As universidades federais estão sucateadas. Possibilidade de conseguir alguma coisa não tem. Então, isto é um negócio que precisa ser lembrado. Quando o Estado de São Paulo não recebe as verbas federais, é porque aquilo é muito pouco. E, de qualquer forma, o Estado de São Paulo tem uma FAPESP, que talvez tenha que dividir mais o que eles têm para dar para o pessoal do Estado de São Paulo. Mas realmente não é fácil. Isso daí foi uma experiência que eu tive, são 15 anos de experiência numa escola federal, da Universidade de Brasília, que me dá essa impressão e uma vivência, um período no Estado de São Paulo e um período numa Universidade de Brasília, que é se vocês viram ali quando eles mostraram o índice, é uma das melhores das federais, que ainda recebe alguma coisa. Eu quero agradecer muito esta homenagem que foi feita. Né? Desculpe a emoção, né? E eu obrigada, Sônia, por suas palavras. A Sônia sempre foi brilhante na maneira de falar, e eu queria dizer para vocês também que o número de alunos de pós-graduação, quem é o aluno de pós-graduação que vai para um determinado orientador, que saiba, que se escolha muito bem. Eu tive muitos alunos de pós-graduação aqui em Ribeirão Preto, e todos se formaram. Eu tenho uma sorte imensa, né? Porque eu atuo numa área que é, na minha maneira de pensar, a mais importante das ciências médicas e biológicas, que é a genética. Eu acho que é a mais importante. Por isso eu acho que eu tive muita sorte, né? Todos os meus alunos de pós-graduação estão bem, como a Sônia e como todos os outros que estão espalhados por aí. Quer dizer, eu não escolhi ninguém. Os alunos vieram para mim e nós trabalhamos juntos e eles se formaram. Então, essa maneira que eu vi aqui, nós temos que selecionar muito bem, orientar
mencionar muito bem o aluno. Eu não sei, eu realmente não sei, eu acho que eu já estou ultrapassado. De qualquer forma, gente, muito obrigado. Bem, dando continuidade, nós então gostaríamos também de homenagear, além então da nossa primeira aluna que defendeu a sua dissertação de mestrado, fomos também procurar saber quem teria sido o nosso primeiro aluno que defendeu a sua tese de doutoramento. E nas nossas buscas, nas nossas análises, não sei se aqui todos se lembram, mas foi o aluno José Rafael Brenes, foi orientado do professor Eduardo Moacir Krieger. Na época, então, também, na mesma época que a Sônia, ele se matriculou em 71 e defendeu a sua tese de doutoramento em 73. Como ele é da Costa Rica e atualmente se encontra lá ainda, e também ficou muito contente com essa homenagem que nós vamos mandar para ele, obviamente não pôde aqui comparecer, nós então fomos ver o segundo aluno que defendeu a sua tese de doutorado, e foi a aluna que, não sei se todos conheceram, mas uma figura muito interessante, que é a Eufrides Eva Chapobal. Foi orientada do Dr. João Garcia Leme, do Departamento de Farmacologia, e hoje é professora do Departamento de Controle de Medicamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também emocionada, pediu que nós aqui externássemos as suas desculpas por não estar presente. E o terceiro aluno que defendeu o seu doutorado aqui na nossa Faculdade de Medicina de Ribeirão foi um professor que é nosso colega atual do Departamento de Medicina Social, que é o professor Willy Antônio Gomes, que nós gostaríamos de também prestar a nossa homenagem.
as pessoas que conduziram a pós-graduação desde a sua criação até o dia de hoje. Eu gostaria então de pedir que fosse projetada no nosso painel a figura marcante que nós não podemos deixar de ressaltar do professor Maurício Rocha Silva, que não só foi o responsável pela criação, pela implantação, mas por longos anos de discussão plena sobre esse assunto, que sem ele, talvez, sem a participação dele, nós não seríamos o que somos hoje. Então, a figura do Dr. Maurício Rocha Silva, que presidiu a pós-graduação de 1970, e ela foi oficializada em 71, até 1978. O professor Rocha Silva, ele teve, então, a colaboração daquela comissão que hoje foi representada pela manhã do Dr. Dalmo, do Dr. Meireles, e teve como vice-presidente também a figura marcante, importante para a nossa universidade, do Dr. André Criciar de Cruz, a quem, então, nós gostaríamos de prestar a nossa homenagem, as nossas lembranças, os nossos agradecimentos por esses líderes, por essas figuras tão marcantes que conseguiram implantar pilares sólidos sobre os quais a nossa pós-graduação cresceu, se edificou e chegou aonde chegou. Os nossos agradecimentos, então, ao saudoso doutor Maurício Rocha Silva, nosso primeiro. O professor Maurício teve, então, além do professor Cruz, teve também como vice-presidente o Dr. Krieger. O professor Krieger assumiu a segunda presidência. O professor Krieger, ele foi presidente da pós-graduação de 78 até 1980, tendo como vice-presidente o professor Meireles, que infelizmente não pôde comparecer aqui agora à tarde, ele esteve de manhã, então a quem também rendemos as nossas homenagens ao então professor Krieger e professor Meireles como vice-presidente do ano de 78 a 1980. Nosso segundo binômio, Dr. Krieger e Dr. Meireles. Em 1980, assume a presidência da nossa pós-graduação o nosso querido professor Dr. José Antunes Rodrigues. O professor Antunes assumiu a presidência em 1980 e conduziu a pós-graduação até 1986, tendo como vice-presidente o professor Sérgio Ferreira e também a doutora Iris Ferrari. Então, eu pediria agora à doutora Marisa Pinhato, colega membro da pós-graduação, que entregue, por favor, os diplomas de reconhecimento ao trabalho, à dedicação do professor Antunes e da doutora Iris como vice-presidente. Estamos no ano de 1986, quando o Dr. Antunes deixa a presidência para assumir o professor Ulisses Meneghelli, que infelizmente também não pôde comparecer, e teve como vice-presidente a doutora Clarice Dulce Carvalheiro, que também infelizmente não pôde comparecer. Então, o professor Ulisses, ele foi presidente de 1986 a 1988, quando assume, então, a presidência, o presidente que mais tempo permaneceu na pós-graduação, semelhante ao professor Maurício, que foi o nosso querido também professor Moacir Mestriner, a quem eu pediria ao professor Hamilton, por favor, Barreira, que é colega da pós-graduação, para proceder à entrega do diploma ao professor Mestriner como presidente e
professor Mestre Neto, ele teve como vice-presidente ainda um pedacinho da sua gestão, a doutora Iris, mas com mais tempo o professor Benedito Maciel, que eu pediria também que aqui viesse para receber o diploma de reconhecimento ao trabalho. Eu pediria ao professor João Leite que entregasse a ele. Então, nós estamos no ano de o professor Mestre Neto, ele foi presidente de 1988 até 1995. E em 95 assume a presidência o professor Milton César Foz, que eu pediria ao professor Franz que entregasse o diploma ao professor Foz, que contou também no início da sua gestão com a participação como vice-presidente doutora Genor Ferraz também.